Let's go. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar. Primeiro, agradecer a todos aí pela participação, tá? Muito bacana, né? A gente saber que em horário de Brasil a gente conseguiu um público tão bacana conosco. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou Cláudio Moura, sou diretor executivo da área de novos negócios da Nova 8. A gente tem o prazer de estar aqui hoje com a Aeroscales, que é uma empresa parceira nossa, onde nós somos distribuidores e integradores da solução deles no Brasil. O objetivo aqui hoje é a gente fazer um bate-papo bem rápido, bem direto, sobre a solução em si, apresentando isso para vocês, que são os nossos parceiros e algumas pessoas que já conhecem a solução. E também a gente tem a oportunidade de ouvir, né, nada melhor que a gente poder ouvir também um cliente que possa falar para a gente uma experiência que ele teve com relação à utilização da ferramenta. Nós temos aqui hoje, então, o Samuel, que é o responsável Latinoamérica e Caribe da Iron Scales. Ele vai falar um pouco conosco. A gente tem também a Sara, que é a responsável da Nova 8 na parte de gestão de canais. E nós temos também o Fernando Ferrazoli, que é o diretor e CISO da Pascoaloto, que é o cliente com o qual nós vamos ter a oportunidade de conversar. Queria passar então aí a palavra para o Samuel, para que ele pudesse falar um pouquinho mais aí sobre a solução, e depois a gente faz um bate-bola bem rapidinho aí com o Fernando Ferrazoli. E depois, ao final, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o modelo de parceria, bem rapidamente, porque a ideia é a gente seguir para uma nova conversa individualmente com cada um de vocês que tiverem interesse, tá bem? Vamos lá. Vai lá, Samuel, por favor, fique à vontade. Perfeito, Cláudio, muito obrigado. Prazer aí, oportunidade de estar falando aí com todos vocês. Falar um pouquinho sobre a Iron Scales, o que a gente faz, por que a empresa existe, qual que é a nossa, função de ser. Se a gente olha assim o mundo da segurança da informação, um dos primeiros tópicos que existiram, e acho que é um dos primeiros tópicos também que as pessoas acabam conhecendo, é justamente a questão do phishing. A phishing é um tema que é bastante, já existe aí há uns 30 e poucos anos, fácil. Começou lá atrás com, às vezes, aqueles casos lá do príncipe da Nigéria, muitas vezes foram casos de gente que tentava mandar, às vezes, um link malicioso, um arquivo malicioso para ser baixado. E esse tema foi evoluindo. E hoje em dia, eu acho que não existe uma organização onde a gente vai conversar com o pessoal que está na área de TI, na área de infra, na área de segurança da informação, vai perguntar, escuta, phishing é um problema aí? E as respostas normalmente são que sim. Ninguém vai falar, phishing, não, isso acabou, isso é um tema que não existe mais, etc. Junto com isso, obviamente, que existem muitas soluções, né, que o mercado apresenta para esse tipo de problema e para essa pedra no sapato de todo mundo. De maneira geral, os dois tipos de solução são soluções que focam na parte tecnológica. Então, existem uma série de gateways de mercado. Funciona basicamente como um filtro entre a internet e a caixa de e-mail do usuário final. E existe uma dificuldade em se apoiar 100% nos gateways tradicionais, justamente porque a velocidade da evolução dos ataques vem crescendo muito, com a adaptação de tecnologias de nuvem, principalmente agora essa última onda de inteligência artificial, o tempo inteiro, existem novos tipos de ameaças, e ficar atualizando filtros, que um gateway não é nada mais que um filtro, gera uma preocupação. Existem outros tipos de empresa, de soluções, que focam mais no lado humano, e falam que, no fim das contas, o hacker é uma pessoa, o colaborador que recebe o e-mail e clica ou não clica também é uma pessoa, e no fim das contas, se todas as pessoas, todos os colaboradores, tiverem a percepção dos riscos de cibersegurança, de como reconhecer um ataque, como reconhecer, às vezes, alguém tentando roubar a identidade, ninguém nunca vai cair em ataque. E qual que é a grande dificuldade desse tipo de solução? Justamente a questão de que somos pessoas, somos humanos. Eu acho que uma das maiores, acho que até virtudes podem ser ditas, mas também das nossas dificuldades é que a gente falha, né? Nós, como humanos, sempre vamos falhar. Então, é meio que uma utopia achar que uma organização que seja
de 100 funcionários, de 20 funcionários ou de 20 mil funcionários, vai conseguir fazer com que todo mundo conheça os riscos, saiba reconhecer, saiba atacar. Então, focar só no lado humano também tem suas dificuldades. A Iron Scales começou como uma empresa na área de treinamento. A gente viu que muitas vezes a gente conseguia baixar a taxa de clique de, às vezes, entre 25% e 20%. A gente conseguia baixar isso para 5%, vamos dizer. Mas 5%, sabe, continua sendo um volume muito alto. E nós criamos uma solução, que é a evolução dos gateways, a segunda geração de email security. Hoje em dia, inclusive, virão uma categoria da Gartner, que é, sabe, quando você se gradua, normalmente, quando você virou uma categoria, que é justamente ICS, Integrated Cloud Email Security. Basicamente, a IronScale se integra na própria caixa de entrada, detectando ameaças pré-conhecidas. Então, os ataques mais básicos, como link malicioso, arquivo malicioso, vamos saber detectar. Mas ataques, às vezes, avançados de engenharia social, padrões, às vezes, que é muito complicado ter todos eles já listados dentro dos filtros tradicionais, a gente consegue detectar isso como anomalia. E junto com uma série de camadas de proteção envolvendo de novo o lado humano, com crowdsourcing muito forte, com os mais de 10 mil clientes que a gente tem ao redor do mundo, oferecem um nível de proteção bastante avançado, inclusive para ataques mais modernos. Eu sei que ninguém gosta de ver slides, mas eu quero compartilhar com vocês alguns para dar um pouquinho de visão de como funciona e qual que é a nossa visão. 70% das organizações falam que recebem ou caíram em algum tipo de ataque de engenharia social. Existem várias métricas, vários relatórios que mostram qual que é a porcentagem de ataques que são iniciados com phishing. Eu já li entre 70% e 93%, mas obviamente que esses números são bastante altos e bastante consideráveis. Quais que são os ataques que existem hoje em dia? Então, o phishing não está hoje em dia só limitado a ataques de tentativa de engenharia social básica. Então, hoje em dia existem temas de account takeover, tentativas de sequestrar contas pelos hackers, business email compromise, que é um caso bastante avançado e bastante difícil de detectar pelos gateways tradicionais, onde simplesmente existe um risco a nível negócio para a organização, não necessariamente um risco de cibersegurança. Por exemplo, uma invoice que é mandada de um endereço errado, ou às vezes tentativa de roubo de informação privilegiada dentro da informação. Ou seja, não necessariamente apresentam um risco de cibersegurança, mas tem um risco aí a nível negócio. Temos também casos de spear phishing, casos de malware, spoofing. E, bom, os dois principais vertentes de ataque são justamente a camada aplicativa, de web application, e e-mail. Esse é o cenário em geral. Se a gente for olhar um pouco o crescimento dos ataques e qual que é o status atual, os ataques vão crescendo e cada vez mais a gente encontra mais ataques no dia a dia. Então, a velocidade vai crescendo, o volume cresce muito e a variedade também cresce muito. Hoje em dia é muito fácil para um hacker que é um pouquinho mais avançado utilizar a inteligência artificial para mudar um pouquinho, às vezes, o texto, mudar o assunto, mudar um pouco o contexto que está sendo enviado, e dentro de segundos gerar ataques para, sabe, muitas vezes polimórficos e grandes dentro das organizações. Olhando também um pouco dos custos e como isso impacta as organizações. A gente fez um estudo ano passado de que um incidente de phishing demora em média 27,5 minutos para ser tratado. Então, eu não sei quem de vocês presta esse serviço de consultoria para clientes ou quem também oferece os serviços gestionados para os clientes finais. Mas muitas vezes o e-mail que, sabe, continua sendo phishing, o principal vetor de ataque, demora bastante tempo para ser tratado. Nesses últimos anos, quase todas as organizações têm dificuldade em contratar e reter talento na área de segurança da informação e TI. E imagina que, muitas vezes, 1/3
do tempo dessas pessoas, dos times, é dedicado à parte de proteção anti-phishing. Então, a gente tem aí, sabe, o foco na questão processos também e questão negócio. Questão processos, porque é muito tempo dedicado de recursos que muitas vezes são difíceis de ser contratados e retidos. E também a nível negócio, cada ataque tem o potencial de, às vezes, destruir a empresa, não só a nível cibersegurança, mas também a nível negócio. Porque uma vez que uma invoice foi paga para uma conta errada, por exemplo, o dinheiro já era. Então, esse é um risco que vem sendo visto, vem sendo encontrado, e essa evolução vai acontecendo, e justamente de encontro a isso, a Iron Scales traz a nossa solução. Olhando um pouquinho também as recomendações da Gartner. A Gartner, como comentei, reconheceu a categoria de ICS, de Integrated Cloud Email Security, dessa segunda geração de proteção. Inclusive, a Gartner, ela deixa bem claro aí no relatório de como tratar proteção a e-mail, de que os gateways têm suas limitações, e principalmente clientes, que hoje em dia são a grande maioria dos clientes, que usam as plataformas da Microsoft e da Google, que sim, oferecem um nível de proteção básico, acoplado com a proteção do ICS, que é a categoria onde a IronScales está presente, conseguem oferecer um nível de proteção maior, melhor a nível tecnológico, a nível pessoal e também a nível processos. Olhando um pouco da visão da Iron Scales, a gente acredita que inteligência artificial é o futuro, tanto na parte de ataques, mas também na parte de defesas. Por outro lado, confiar 100% em inteligência artificial é complicado. Eu não sei quem de vocês tem já no carro, por exemplo, o piloto automático que sabe frear o carro e etc. Eu tenho no meu carro e eu posso falar para vocês que eu devo ter utilizado umas 3 ou 4 vezes porque dá medo. É difícil de confiar numa máquina. Então imagina, sabe, dentro das organizações, tanto as de vocês quanto dos clientes, entender esse risco de que, vamos confiar 100% na inteligência artificial, que existem soluções que falam, a inteligência artificial vai tomar conta de tudo por vocês. Isso não existe. Então a gente leva muito em conta o lado humano, tanto na parte do treinamento, quanto na parte também de crowdsourcing. Cada vez que algum analista dos mais de 10 mil clientes que a gente tem ao redor do mundo conseguem, tem algum tipo de análise e adicionam novos tipos de ataque, a IronScales incorpora isso na nossa base de dados, e isso acaba ajudando a inteligência artificial com o insight humano a proteger todos os nossos outros clientes também, de às vezes ataques que são zero day de phishing. Então, essa é a visão nossa, a visão IronScales é ter a grande maioria do trabalho feita pela inteligência artificial. Uma parte do trabalho, sim, vai ser feita por analistas humanos. Junto com isso, a própria ferramenta oferece toda a parte de capacitação, treinamento, simulação, para entender qual que é o nível de risco das pessoas de dentro da organização, quem está reportando, o que reportar e etc. E também, a nível processos, a gente consegue fazer com que poucos minutos sejam gastos por semana tratando de incidentes de phishing e permitindo às equipes, tanto dos SOCs internos quanto externos, para poder tratar de outros temas que são bastante relevantes. Eu só queria terminar aqui minha apresentação hoje com um caso real, tá? Isso aqui é de um cliente nosso, e eu mostro para vocês aqui como que veio o RFP, de onde surgiu a necessidade. Eles olharam todas as informações. 70% dos ataques vêm por phishing. Olharam também para a quantidade de e-mails que eram recebidos e perceberam que, eles tinham o 365 e também a solução da Trend Micro para email security, e eles perceberam que os números não estavam batendo. Então, estamos aqui falando de um cliente, são mais de 100 mil caixas, se não me engano eram 140 ou 150 mil caixas de entrada dentro da organização, e entre 60% e 70% dos incidentes eram phishing,
A parte de automação deixava a desejar, gastando muito tempo e não era muito escalável, e perceberam que existe esse tipo de necessidade de saber cobrir, de saber entender, de saber captar, detectar e mitigar esse tipo de incidente também. Então, mostro para vocês aqui um caso esse é um caso específico da Europa, mas a tendência é, na América Latina, a gente já vem vendo isso dentro de alguns clientes, mas a tendência é isso ir crescendo nos próximos anos, das empresas começarem a entender que se esse é o principal vetor de ataque, vamos fazer um pouco assim, o um mais um, uma matemática bem básica e entender qual que é o nosso nível de exposição. Iron Scales consegue detectar e deixar bem claro para o cliente qual que é o nível de exposição, o que está sendo deixado passar pelas soluções que estão no caminho, e consegue naturalmente ou trabalhar no lugar das soluções que estão no caminho ou trabalhar em conjunto, protegendo o mais próximo possível dos 100% de proteção. Pessoal, me deram 20 minutos para falar, eu acho que eu estou quase extrapolando o meu tempo. Agradeço a participação de vocês e, Cláudio, te devolvo aí a palavra. Bacana. Desculpa aí, eu acabei me atrasando um pouquinho com o microfone, mas legal. A ideia aqui, então, gente, é primeiro agradecer o Samuel pela rápida explicação. É lógico que a gente vai ter oportunidade para poder entrar em detalhes, se vocês entenderem que faz sentido. E a ideia é a gente dar continuidade nessa conversa após esse webinar, tá? Bem, nesse momento agora eu queria aí, então, né, falar um pouco com o Fernando Ferrazoli, que é o diretor de segurança da informação do Grupo Pascoaloto, e a gente deu a oportunidade aí de entender um pouquinho como que a Iron Scales acabou se aproximando da Pascoaloto. Então eu queria fazer um bate-bola aqui, tá, Ferrazoli? Para que a coisa transcorra mais tranquilamente, tá? A ideia é a Legal, seguinte, Cláudio. Ferrazoli, eu queria, assim, primeiro que você se apresentasse, pudesse resumir para nós a Pascoaloto e os seus desafios como CISO para esse negócio. Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom, pessoal, eu sou o Fernando Ferrazoli, sou o CISO da Pascoaloto. É uma empresa que possui por volta de 18 mil funcionários, tá? É um ambiente grande, tá? Eu falo grande num olhar 360, porque eu tenho muitos endpoints, muitos servidores, ou seja, é um ambiente que eu preciso ter um olhar crítico para todo esse ecossistema de modo integral. Então, um dos meus maiores desafios é ter toda essa infraestrutura e toda essa análise, todos esses dados, tudo isso consolidado em mãos a todo tempo, para que eu consiga ter respostas rápidas a qualquer tipo de incidente ou anomalia cibernética. Minuto. Acho que deu um probleminha na minha câmera, eu imagino. Espera aí um minutinho. Deixa eu ver se ela volta. Tudo bem, pode seguir sem a câmera. Ah, beleza. Não voltou. Eu fiquei parecendo um avatar aqui, roxinho. Não, isso faz parte. Bom, mas esse é o meu maior desafio, tá, pessoal? De verdade é ter essa infraestrutura toda em mãos, né? Combinado com todas as políticas e tudo que eu assino para que tudo esteja em compliance e realmente seguro. Bacana. Muito obrigado, Ferrazoli. Ferrazoli, deixa eu entender um pouquinho aí. É lógico que eu e você já nos conhecemos de longa data, né? Mas Sim. eu queria saber um pouquinho de você. Como que você conheceu a solução da Iron Scales? Como é que você teve essa proximidade com a Iron Scales? Bom, eu uso serviços de proteção de e-mail há muito tempo, tá? Já usei de outros fabricantes também. Trend Micro já também trabalhou comigo, já também. Já tive também um período também com a famosa FireEye também. Então, eu já tive outras soluções. E também a do E5 do Office 365 também, tá? E uma grande pedra no sapato, né? Até como o Samuel me falou, né? Comentou aqui, era um número excessivo de phishings. Claro que não dá para não ter nenhuma solução, né? Porque se mitiga 30%, é o famoso já ajuda, né? Mas eu tinha uma deficiência muito grande de proteção de e-mail. E Aeroscale eu comecei a pesquisar, né, e comecei a falar com a Nova 8. Eles me apresentaram a solução de modo definitivo.
O Cláudio me apresentou, o Samuel me apresentou a solução, fizemos uma POC sobre o serviço, né, para a gente testar e ver como que nós estávamos, e ter uma visão do meu ambiente. Eu não tinha uma visão, até então, tão, vamos dizer assim, tão minuciosa do que acontecia, né? Os próprios painéis dessas outras ferramentas que eu comentei são um pouco mais, como eu posso dizer, mais um pouco mais granulares, mas nada tão consolidado e nada tão executivo, nada tão direto e tão simples. Então, nós começamos por aí, conhecendo. Claro que eu fiz POCs com outros fabricantes, né? Quando você vai comparar isso, você tem que comparar serviços parecidos, né? Para você ter ali uma estatística comparativa eficiente, tá? Então, o Aeroscale nós conhecemos assim, dentro dessa POC, e onde foi muito bem sucedido o projeto. Bacana. Bem, então aproveitando um pouquinho desse gancho que você falou aí desse assessment que nós fizemos, né, que faz parte do nosso processo de entrada, a Ironskis e a Nova 8 acabam fazendo esse investimento como uma forma de provar a ferramenta para o cliente, né, a solução como um todo. Se você pudesse passar aí um pouquinho da sua visão e de como a sua equipe viu o relatório que foi realizado, o Scanback dos últimos 90 dias, quando a gente te entregou naquele momento, né? O que você entendeu daqueles números? Cara, foi assustador, tá? O primeiro número que eu recebi foram 14 mil incidentes. Ou seja, eu tinha 14 mil incidentes que passava pelas ferramentas que eu já tinha. Ou seja, tudo isso chegava no usuário. E eu tive informações detalhadas de quem eram meus usuários mais atacados. E obviamente, sempre são seus VIP users, né? São seus usuários mais importantes que nós temos que cuidar com toda a nossa força, falando de infraestrutura e falando de serviços. E esse primeiro número já me assustou, porque, cara, é um número muito alto. A gente sabe que chega a parecer até uma peneira larga, né? Uma peneira com aqueles restritores muito espaçados, onde trazia ali uma grande incidência. Um ponto importante também, que me deixou bem assim, contente logo de ver o primeiro contato com a ferramenta, é a parte de alerta aos usuários. Bom, tem o modo padrão, que te avisa que é um e-mail externo, interno, aquela proteção básica que qualquer um faz, né? Qualquer ferramenta faz, mas ele te alerta com um pouco mais de detalhe. Por exemplo, olha, esta é a primeira vez que você está recebendo um e-mail desse tipo. Ele te dá indícios se se ele passa pela ferramenta, por ser lícito e tudo mais, mesmo assim ele te alerta. Olha, é a primeira vez que você recebe algo desse tipo, desse emissor. Então, foram detalhes que foram muito legais logo na primeira visão. Durante o assessment, a ferramenta detectou uma média de 75% no meu ambiente. Cara, legal. E ou seja, eu já saí de um número direto só de habilitar a ferramenta, isso já preveniu 75%. Fantástico, começamos por aí, né? Lembrando que o seu número inicial era 15%, tá? Eu lembro disso. 15% de detecção. A gente já de cara já levantou isso para 75%, né? Ou seja, né? É o famoso 15% ajuda, né? Claro, mas não te salva na hora que você precisa. Claro que 15% em cima de 18 mil funcionários, eu não tenho tudo isso de contas, tá? Eu tenho 5 mil contas apenas de e-mail. Dentro dos 18 mil funcionários, eu tenho 5 mil contas, tá? Isso é um ponto importante. Mas, baseado no Fine Tuning, subimos de 15, 75, depois chegamos a 75. Começamos a fazer o fine tuning na ferramenta, junto com o time global da Scales nos apoiando, claro, diretamente de Israel, né? E conseguimos chegar a 97% de assertividade. Ou seja, hoje eu tenho um número ainda melhor, mas isso foi logo no POC, logo nas primeiras semanas. Ou seja, muito rápido. Outro ponto também que eu achei muito legal do assessment, o que eu acho que eu mais gostei, foi a facilidade do deploy. Cara, foram 3 cliques ali de redirecionamento do meu Office para a ferramenta, SaaS para SaaS, e saiu pronto.
quando me foi apresentado que seria um POC, um deploy extremamente simplificado, eu falei assim, bom, simplificado é simples, mas não imaginava que fosse tanto. Esse é um outro ponto que também me surpreendeu positivamente. Eu estava tendo aqueles problemas, né? Então me ajudou muito a ter essa visibilidade extremamente rápida. Show de bola, show de bola. Ferrazoli, acho que assim, resumidamente, pelo que eu entendo, você, é lógico, a gente tem essa boa interação, né, e você sempre deu os feedbacks para nós, contribuindo, né, aqui na nossa operação, mas assim, acabou que depois desse assessment, né, acabou que você teve aí um motivador que veio contribuir para que você contratasse a solução da Airscales através da Nova 8. O que te motivou a contratar essa solução? Claudio, foram vários motivos. Eu vou te falar, eu vou enumerá-los, tá? Foram vários motivos. Tá, mas o primeiro, tá? Efetividade da ferramenta, tá? Ela me entregou os números que eu precisava e me atendeu de modo mais especial, né, os meus VIP users, que isso era uma deficiência que eu tinha versus as outras ferramentas. Por exemplo, a ferramenta ela consegue gerar campanhas também, não só campanhas de teste de phishing, aquele padrão normal, né? Mas ela consegue também dar tratamentos especiais para contas diferenciadas. Isso também me ajudou muito. Também dá treinamentos e tudo mais, ou seja, isso já me alavancou muito falando de serviço, tá? Esse é o primeiro ponto. Efetividade, vamos dizer, features interessantes, tá? E assertividade de tudo. Um segundo ponto que me chamou muita atenção foi o painel executivo. Cara, é um painel que muito simples, você não precisa ser extremamente técnico para entender aquilo. Ele é claro e direto. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estava olhando, né? Criaram, por exemplo, 2 contas novas no meu domínio e ainda não tinha sido feito um sync entre as 2 ferramentas, né? O Office e o WarnerScales ainda. Tinha acabado, tipo no minuto. Ele alerta na hora. Ele me avisou, você tem 2 contas ainda não sincronizadas com a sua proteção não ativada, por favor, resolva isso. Ou seja, ao invés de ele te pulverizar com um monte de alertas que não fazem sentido, ele te alerta de coisas que são gaps que você pode ter um problema. Então, esse é um outro ponto que ele te alerta o que faz sentido. Se você faz uma campanha, ele já gera sozinho um quadro, e naquele quadro ele já te dá dados daquela última campanha e deixa lá marcado. O que você vai fazer com aquilo? Ele fica lá piscando para você. O que você faz com ele? Você vai gerar uma campanha de conscientização? Você precisa responder. Outro ponto importante que eu acho muito legal foi o suporte que nós tivemos também. Mesmo na POC, quando eu tinha algum problema e quando eu tinha alguma dúvida, o próprio time do suporte respondia. Ou seja, a gente tinha um atendimento muito bom, direto com o fabricante. Então, isso foi muito legal também. Por exemplo, nas primeiras respostas a incidentes, você tem algumas dúvidas, é normal, tá? Como é que ele classificou aquilo, como é que ele entendeu que aquele incidente realmente passou por um sandbox de teste. E, cara, as respostas foram muito efetivas também. Isso também me deixou bem satisfeito. E um quarto ponto aí que também fez muita diferença foi o poder de negociação também. Foi um grupo também que entendeu bem minha necessidade, veio, fez um assessment completo, um discovery bem elaborado, me propôs o que fazia sentido, estava falando de licenciamento, quanto eu precisava. Então foi bem interessante aí essa evolução. E novamente, né? Como eu disse, eu comparei isso também com outras soluções. Isso é importante também frisar. Bacana, bacana. Só esclarecendo ao pessoal que a Nova 8, a gente tem um papel de distribuidor, né? E nesse caso a gente acabou facilitando esse processo aí junto com a Pascoaloto, e por isso da proximidade e da facilidade da gente ter essa interação junto com a Iron criando esse canal para os nossos revendedores, tá? Então, Ferrazoli, eu quero agradecer mais uma vez aí a sua presença conosco, esse testemunho, né, leve, solto que você contou para nós. Eu vejo que você está bem mais leve em relação àquela vez que nós conversamos lá no ano passado, né, Samuel? A gente olhava para ele, Muita ele não certeza. sabia se olhava para a gente ou se olhava para os outros problemas que ele tinha, mas hoje eu vejo que você está bem mais leve, conseguiu. Parabéns aí pela ascensão que você teve também após tantos problemas, o merecido reconhecimento aí dentro da Pascoaloto. Eu gostaria de saber
Se Samuel, você tem mais algum apontamento que poderia contribuir com a gente? Não, pessoal, antes de tudo, agradecer a Ferrazoli pelas palavras. Tamo junto. E, bom, todo mundo aqui que veio aqui participar com a gente, bom, inteligência artificial hoje é um tema que todo mundo fala, a gente tem inteligência artificial. Tem inteligência humana? Tem inteligência humana. E, bom, todos vocês são mais revendedores e empresas que trabalham prestando esse tipo de serviço. A IronScales, como parte do nosso programa, né, de canais, vocês podem utilizar aí dentro, tá? Dentro da organização de vocês, obviamente, depois com a Sara, com o Cláudio, vocês podem ver os detalhes, mas vocês podem utilizar nos skills também internamente, para testar e ver isso. Uma coisa que às vezes acontece alguns dos meus parceiros falam, eles acham que os clientes têm problemas, às vezes esquecem de olhar para dentro. Antes de tudo, sabe, eu acho que vale a pena integrar com o ambiente interno de vocês, para vocês verem também qual que é o tamanho do buraco interno, para depois também passar e ter mais confiança, chegar para um cliente e falar, escuta, meu, eu uso e eu gosto, eu aprovo. Acho que é legal deixar essa Beleza. mensagem e, bom, muito obrigado a todos. Muito bom. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho aí, bem rapidinho. Você quer falar um pouco, Antônio? É muito rápido. Eu queria agradecer muito ao Ferrazoli e ao Samuel. É muito legal a gente ter uma interação com uma situação da vida real, né? Eu sou de finanças, eu sou muito pragmático, né? Eu lido com fatos, com ocorrências, faço previsões, provisões também. Mas é muito legal o compartilhamento que você fez aí, Ferrazoli, das situações, dos desafios que você tem nesta tua função, né? Então, muito legal ver o apoio que a IronScales aí também proporcionou, a equipe. Eu acho que essa é a fórmula: entender a necessidade do cliente, apoiar nessa solução e, principalmente, resolver rápido, né? Então, tá de parabéns, gostei muito aí da tua explanação. Obrigado. Obrigado, Antônio. Muito bom. Sara, fala um pouquinho para nós aí, para o pessoal de revendas, né, que eles estão assistindo com a gente, e como que a gente poderia seguir nos próximos passos, né? Vamos lá. Legal. Bom, pessoal, eu gostaria de reforçar, tá, que a Nova 8, junto com a IronScales, a gente fornece todo o apoio para os parceiros que estão começando agora com a revenda de IronScales. Então, toda a parte de treinamento comercial, treinamento técnico, pré-vendas, nós temos certificações disponíveis. Então, assim, eu quero deixar os parceiros bem tranquilos, bem à vontade, que nós faremos o apoio tanto na pré-venda quanto nas reuniões comerciais. A gente vai pegar na mão dos parceiros até que eles possam andar sozinhos, tá? Então, isso é muito importante tranquilizá-los nesse sentido. E isso dentro da Nova 8, a gente tem uma estrutura bem grande de suporte, tá? Para os nossos parceiros, então fiquem tranquilos quanto a isso. Outro ponto importante é implementação e suporte, como o Ferrazoli comentou, tudo isso é feito muito rápido, muito simples, e vocês terão todo o apoio direto da IronScales para isso também, tá? Então, não só o apoio da Nova 8, mas suporte técnico direto com a IronScales. Planos de canais, existem modelos existem categorias diferentes de acordo com o investimento, isso comum, como todos os fabricantes, existem 3 níveis de parceria, com requisitos e benefícios diferentes, aí a gente tem que ver caso a caso qual se adequa melhor a cada empresa. Mas também o que é muito interessante é que existem modelos de parcerias diferentes, não só categorias, mas nós também temos o modelo de MSSP, que não só revenda tradicional, né, mas modelo de serviço, modelo de MSSP. Isso é super interessante porque eu vejo essa demanda do mercado, isso é uma solicitação constante, já existe esse modelo desenhado na IronScales. Então, quem tiver necessidade por esse modelo pode me procurar também. As licenças para uso interno, que o Samuel e o Cláudio já comentaram, né? Isso é muito importante, além de vocês usarem para identificar os desafios internos, mas também ficarem confortáveis com a tecnologia, né? Nada melhor do que a gente usar a tecnologia para a gente ficar confortável para explicar, para vender. E
Bom, e marketing, tá? Acho que uma outra coisa super legal é a gente comentar de marketing. A gente está pronto para apoiá-los, para ir para o mercado juntos, para a gente desenvolver ações de prospecção, para a gente fomentar a página de vocês com essa nova parceria. A gente tem blogs, tem material de marketing pronto para a gente poder atuar em conjunto. A gente pode fazer evento, a gente pode fazer webinar, a gente pode fazer diversas ações, tanto com o time da Nova 8, e com o time da Iron Scales. A gente está pronto para te ajudar nesse sentido, tá bom? E agora, o próximo passo é a gente marcar para uma próxima reunião, eu apresentar o plano de canais direitinho, quais são os modelos, quais são as categorias, os benefícios e requisitos, e a gente fechar aí um contrato de um acordo de parceria, tá bom? Então, eu vou entrar em contato com as pessoas, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento, vai ter o contato de cada uma das pessoas que estão aqui, e a gente vai marcar um bate-papo com cada uma das empresas, tá bom? Mas eu Muito sou bom. a responsável pela parte de canais aqui dentro, tá bom? É isso Obrigada, aí, pessoal. Sara. Muito obrigado. A Sara, então, como head da parte de canais, a gente vai ter um prazer muito grande em conversar com cada um de vocês. E a gente quer realmente descer no detalhe para apresentar para vocês os benefícios que estão a gente poder fazer esse trabalho conjunto. Nós, da Nova 8, temos uma experiência de longos anos aí trabalhando como distribuidores e integradores de soluções de cibersegurança aqui no Brasil. E contar com vocês vai ser um prazer também para que a gente possa construir os resultados juntos, tá bem? Bem, pessoal, acho que o nosso tempo está acabando. Eu quero muito agradecer aí ao Fernando Ferrazoli, novamente, pela né, a liberdade em vir aqui falar para nós um pouquinho, né, da sua convivência. Agradecer a cada um de vocês que esteve presente conosco, ao apoio aí pelo pessoal da Iron Scales, que nos deu aí esse apoio para suportar esse webinar. E a gente vai se falar em breve. Eu queria deixar bem claro para vocês que lá na nossa inscrição estava previsto lá uma premiação. A gente vai validar, então, a questão de quem são os participantes de revendas, porque nós temos pessoas de áreas técnicas daí por diante, e o nosso desejo é que a gente quer brindar aí os nossos revendedores, né? Então a gente vai selecionar e vamos fazer o sorteio e a gente entra em contato com quem foi sorteado para a Nespresso que a gente vai doar para vocês, tá bem? Gente, muito obrigado então a cada um de vocês, um ótimo dia e a gente se fala em breve. Até mais, obrigado. Muito obrigado, Muito pessoal. obrigado. Obrigada, Até mais. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.